Glória a Deus, queridos irmãos. Abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Glória a Deus. Ô Juliano, você me ajuda aí, porque eu e a tecnologia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através desse estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito é real neste lugar. Obrigado porque aqui estamos e aqui podemos buscar a Tua face. E agora abre, Senhor, a nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, para aprendermos mais da Tua Palavra, aprendermos mais de Ti e colocarmos em prática o que temos aprendido. Fala conosco, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abriram aí João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que os adoradores possam adorar a Deus com consciência, sabendo o que estão fazendo, né? Nós estamos estudando aqui já há algum tempo, acho que desde o começo do ano, sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nós temos visto no decorrer desse tempo que o diferencial da vida de um pentecostal é que ele tem um relacionamento mais de perto com o Senhor, que ele busca a presença do Senhor, busca as manifestações dos dons do Senhor nas nossas vidas. Com isso somos super crentes, somos melhores do que os outros? Não, nunca, jamais, de forma alguma. Que Deus tenha misericórdia se algum irmão se achar melhor do que o outro. Não, pelo contrário. O que nós procuramos é ter experiências reais com o Senhor, experiências de perto, viver com o nosso Deus, o Deus que nós aprendemos, o Deus que nós conhecemos através da Sua Palavra, vivermos um relacionamento com Ele mais de perto. Então, por isso que nós adoramos o Senhor e buscamos com intensidade os dons e o batismo com o Espírito Santo. Então, hoje o tema é justamente o cultuando a Deus com liberdade e reverência. Por que cultuar a Deus com liberdade e reverência? Porque a gente tem visto por aí algumas igrejas, até da linhagem pentecostal, muitos, na sua grande maioria, são os neopentecostais, onde o culto acaba virando uma grande bagunça, em nome ou em defesa de ser o agir de Deus naquele culto. Não estamos aqui para julgar os cultos das outras igrejas, não, de forma alguma. Mas nós vamos aqui aprender que o verdadeiro pentecostalismo, ou o culto onde existe a liberdade para a atuação do Espírito Santo, é um culto onde há liberdade, onde há manifestação, mas é tudo com decência e com ordem. O culto pentecostal não é bagunçado. E talvez eu fale isso de novo, novamente, depois, mas eu sempre costumo dizer aqui que nós somos uma igreja pentecostal livre e que aceitamos e queremos muito do Espírito Santo. Nós queremos os dons, nós queremos as profecias, os batismos com o Espírito Santo, a manifestação dos seus dons entre nós. E ainda que haja meninice em nosso meio, amém, porque se houver uma meninice, nós vamos ensinar, nós vamos estar caminhando junto, esse é o papel da igreja. Agora, em detrimento, em razão da formalidade, em razão daquela coisa quadradinha, engessada, nós condicionarmos a atuação do Espírito Santo, aí não dá certo, né? Então nós temos aqui liberdade para a manifestação dos dons. Acabamos de cantar isso, o Espírito Santo é bem-vindo aqui, o culto é para Ele, né? Então aqui nós temos liberdade para falar em línguas, profetizar, orar, enfim, orar por cura, né? Buscar os dons e assim vai.
Deus é bom, para dar os glória a Deus, para dar o aleluia, é isso, esta liberdade. E a liberdade que nós temos, e o Espírito Santo tem aqui entre nós também, não quer dizer bagunça, né? Não quer dizer libertinagem. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos para a definição de culto. Meu Deus. Definição de culto. No contexto religioso. Definição de culto. O que é o culto? O culto é o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Isto é um ritual litúrgico. Aquela coisa que, no quesito religião, é aquela coisa ou aquele ser que você vai preparar todo um ambiente, ações a serem tomadas, adotadas para adorar aquela divindade. No nosso caso, o culto é sinônimo de adoração. Êxodo 20 nos fala, né? Não terás outros deuses diante de mim, somente a Deus, Israel, nós vamos adorar. Somente o Pai de Jesus Cristo que deve ser adorado, né? Então, assim, no nosso caso, o termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. A palavra culto, ela vem do grego latreia, do verbo latreno, que quer dizer serviço. Culto prestado a alguém, né? No caso uma divindade, adoração. Embora o termo proskinel esteja relacionado diretamente à adoração ao culto, mas no sentido de adoração, no sentido assim, quando a gente presta um serviço para alguém, a gente recebe um salário, um pagamento, alguma coisa, né? Então, quando nós prestamos culto a Deus, nós recebemos dele alguma coisa em troca. Só que qual é a diferença? Geralmente a gente trabalha, a gente presta serviço para alguém, correndo atrás, esperando, né, receber alguma coisa, ou para receber alguma coisa. Do Senhor, não. Nós prestamos o culto a Ele, nós adoramos ao Senhor, e por isso somos abençoados. A gente não espera que nada aconteça na nossa vida para poder prestar culto, né? O nosso estilo de vida deve ser a adoração. E é por isso que a Bíblia nos fala que a gente precisa adorar o Senhor em todo o tempo. Em tudo dai graças. Olha, dar graças é adoração. E em tudo dai graças. Abacuque diz, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Olha a alegria e a adoração ao Senhor. E ainda que a figueira não floresça, quer dizer o quê? Ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja doente no hospital, ainda que eu esteja passando uma situação muito delicada, todavia eu me alegrarei ao Senhor, todavia eu adorarei, em qualquer situação, né? Então a nossa vida não é fácil, não é fácil. Então não espere quando Deus fizer isso, quando Deus me der aquilo, aí eu vou adorá-lo. Maldito é o homem que pensa assim, maldito é o crente que pensa assim. Vamos adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. O que queremos dizer também com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Tem um slide aí, uma foto, que está falando sobre... Passa umas aí, acho que tem uma foto sobre as liturgias. O que é a liturgia? A liturgia é um material de culto. É o que eu vou fazer para preparar o culto. Então aqui temos violão, temos microfone, temos o cálice, o pão da ceia. Nós temos uma série de coisas que fazem parte da nossa liturgia. Então assim, a liturgia é o conjunto de elementos e práticas do culto religioso instituído por uma igreja ou seita religiosa. Isso aí é o dicionário que diz isso. Um conjunto de formas, palavras, gestos utilizadas na realização de cada um dos ofícios e sacramentos, né? A questão do ritual. Os pentecostais têm certas dificuldades com a liturgia formal, com a liturgia tradicional, mas ainda assim tem elementos no culto a Deus que são previsíveis. O culto pentecostal, geralmente, a gente sabe que tem hora para começar, geralmente tem hora para acabar.
Porém, contudo, entretanto, o Espírito Santo é soberano para atuar nos nossos cultos. Então, se ele toma alguém aqui e começa a profetizar, começa a acontecer alguma coisa aqui que fugiu do nosso controle, que sabe, sim, que algo sobrenatural, claro que toda a igreja vai perceber, toda a igreja vai entender que é de Deus. Se for meninice, também nós iremos entender, porque Deus nos mostra isso. Mas eu estou falando de algo do Espírito Santo mesmo, sobrenatural. Vai começar a acontecer e a igreja vai começar a se tornar cheia, sentir cheia, e as coisas vão rolar. Não vai dar para levantar alguém aqui e falar: Alex, deixa o Espírito Santo aí, porque não vai dar mais não, já deu o horário do almoço. Não, não vai acontecer isso, né? Então, assim, embora a gente saiba, a gente tem o horário de começar o culto, então a gente sabe o que vai acontecer. Agora, as coisas previsíveis, por exemplo, a gente começa o culto como? A gente já sabe o que vai acontecer, né? O culto começa, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, o culto começa com uma oração, é isso, começa com uma oração, aí 3 músicas, aí algum recado, aí canta mais uma música e prega, e acaba o culto e vai embora. Geralmente é isso, a nossa liturgia aí, a liturgia da ECT. Há algum tempo atrás a ECT era tão equilibrada que era 40 minutos de louvor, 40 minutos de aviso e 40 minutos de mensagem. Hoje melhorou um pouco, né? Hoje a gente tem mais tempo para adoração, diminuiu um pouco os avisos e tal. Então, assim, essa é a nossa liturgia. O culto de ceia encaixa aí o momento da ceia. Mas nós temos outros cultos, né? O culto dos jovens, que é uma outra liturgia, o culto de oração. Se Deus quiser, em breve, o culto aqui à tarde das senhoras, aí o jardim de oração, e assim vai, né? Então, assim, nós temos um culto mais livre, mais alegre, né? Mais aberto. Esses elementos da liturgia revelam uma forma de adorar a Deus, e por isso são litúrgicos, e querendo ou não, devem ser respeitadas a liturgia para não virar bagunça. Aí você imagina, então chegou o horário do pastor pregar, aí a Renata quer cantar, aí fica o pregador e a Renata discutindo aqui, agora é a minha vez, não, é a minha vez, não, não é assim. Então a liturgia faz parte, acaba sendo necessária para haver a ordem, né? E o respeito à coisa que estamos fazendo, até porque o culto é prestado ao Senhor, né? Não é uma coisa, não pode ser bagunçado, né? Ai daquele que fizer as coisas do Senhor negligentemente, relaxadamente. Bom, espera-se que em nossos cultos haja o louvor congregacional, haja oração pelos enfermos, oração pelas causas impossíveis aí da nossa vida, a leitura congregacional das Escrituras. Algumas igrejas têm as oportunidades dos irmãos, né? Tem algumas igrejas aí que tem o grupo de senhoras, o grupo das crianças, o grupo dos vizinhos, o grupo de aqueles cultos que fica 5 horas, todo mundo cantando, né, Janice? O culto do amigo, e assim vai, né? Há igrejas que é assim. E se nós vamos para uma igreja dessa que tem esta liturgia, a gente precisa respeitar, né? Mas que nem aqui a gente ainda não tem apresentação de ninguém, mas de vez em quando é bom, né? Quando as crianças se preparam para vir fazer uma apresentação. Aqui eu não sei como é que vai ser, mas lá no outro salão lá embaixo era muito legal, é gostoso isso acontecer, faz parte. Pregação da palavra, ofertório, né? Um momento de ofertas, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção apostólica. E aí a gente não pode esquecer que o culto pentecostal é um culto alegre, é um culto alegre. Entretanto, há elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus, a manifestação dos dons espirituais. Por que nós estamos estudando sobre os dons? Porque a palavra de Deus diz que os dons são para todos os crentes, e todos nós devemos buscar os dons, né? Então é nosso papel, por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra do Senhor e buscando os dons dele, para que nós possamos usar, edificar uns aos outros e a igreja crescer. Esperamos que haja atuação dos dons em nosso meio, sem que haja constrangimento. No culto pentecostal há adoração em línguas, há expressão de profecias e outros dons, tudo para edificação dos santos. E quando é de Deus, irmãos, não é bagunçado. Às vezes a gente pensa, eu não vou, eu estou com vontade de ir ali orar com o Sidney, mas eu não vou, porque senão a Renata vai ficar olhando para mim em torno. Não.
Aqui não tem espaço para constrangimento, não. Aqui todos nós somos livres para expressar a nossa adoração a Deus, a expressar os dons que Deus nos deu, porque isso é para a nossa edificação, para a edificação do corpo. Outro fato marcante é a liberdade que os irmãos têm para adorar a Deus em nossas reuniões. Esses elementos, então, marcam a liturgia pentecostal. A gente pode falar, por exemplo, existem igrejas, eu sou de uma igreja, a minha família inteirinha, eu nasci literalmente na igreja batista. Meu pai era zelador, eu morava lá dentro da igreja e minha mãe saiu correndo para o hospital para eu nascer. Então, eu sou batista daquele batistão mesmo, né? Então, eu sei como é que funciona. Por exemplo, lá, Batista da Convenção. É aquela liturgia certinha e tal, não pode ter até o boletim, tudo certinho. Se fugir daquilo ali, o chicote estrala. Tem que ser o que está ali no papel. Existem igrejas anglicanas, congregacionais, luteranas, que são mais formais ainda, né? Então, assim, isso quer dizer que Deus não está atuando ali? Não, de forma alguma. Deus está agindo ali. Cada um à sua forma, cada um à sua maneira, Deus está agindo. Mas o nosso diferencial é esse, é a alegria, a espontaneidade de estarmos na casa do Senhor. Isso é muito importante. Os crentes de Corinto eram assim. Quando Paulo está lá ensinando, exortando, olha, não abuse nisso, não abuse naquilo. Por quê? Porque o povo pulava mesmo, o povo glorificava, o povo, olha, bagunçava. Abusavam literalmente, né? Até lá na ceia, Paulo tem que orientar, né? Espera os outros para comer. Não bagunça aqui não, vamos fazer assim e tal. Então, assim, a alegria é o diferencial do crente pentecostal. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Cadê? O Novo Testamento não ensina nenhuma liturgia a ser seguida. Eu entendo que toda a comunidade pode e deve utilizar da liturgia que melhor lhe atender, desde que tudo venha convergir na adoração a Deus. Talvez nós, os pentecostais, talvez um pentecostal mais avivado, chega numa igreja batista, numa presbiteriana, numa anglicana, aí, uma luterana, e que, não vai dar certo. Então, para que ele vai lá? Não vá. Tem centenas de milhares de igrejas pentecostais no mundo. Ao contrário, a recíproca é a mesma. O tradicionalzão, ele vai lá para a igreja pentecostal para ficar reclamando, reparando, olha lá, o Sidney orando em línguas, nossa, isso daí é um absurdo. Não vá. O cara não acredita nos dons, o cara não acredita na manifestação do poder do Espírito Santo, e está lá, olha lá, a Elaine orando em línguas, que absurdo isso daí, isso não é de Deus, não. Para, cada um no seu quadrado. Se você é tradicional, vá servir a Deus na igreja tradicional. Se você é pentecostal, vem para a ICT, que aqui é lugar do Espírito Santo agir na nossa vida. Glória a Deus. Justino Marte, um teólogo lá do primeiro século ali da igreja, ele diz em um de seus livros, lá o Diálogo com Trifão, Apologias 1 e 2, ele diz que a igreja se reuniam aos domingos em culto público que consistia em leitura bíblica, oração, pregação e louvor. E aí se leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente, aquele que está dirigindo o culto, faz uma exortação e o convite para imitarmos os belos exemplos do que foi lido. Em seguida, se levanta e elevam as suas preces. Aqui é um exemplo talvez de como aquela igreja se reunia naquele contexto. Mas aí a gente pode ver, por exemplo, falando desta situação da nossa liturgia, mas há liturgias que são muito interessantes. Lá na igreja perseguida, se eu não me engano, é melhor não citar o país, mas assim, a igreja perseguida, a liturgia, e eu estou falando isso na contemporaneidade, agora, 2018, 19, 17, agora 2020, é natural em lugares onde a igreja é perseguida, onde a igreja é proibida, onde o crente, ele tem um pedacinho da folha da Bíblia, um versículo, que alguém rasgou e jogou aqui para ele, ele pegou, foi em algum lugar ultra secreto, leu ali, glorificou no Espírito ali,
quietinho, foi embora, encontrou outro ali, passou e foi. Tem gente que a liturgia é essa. Sabe por quê? Porque não pode, não tem a liberdade que nós temos aqui. E nem por isso o Espírito Santo deixou de usar a vida desse homem. Nem por isso o Espírito Santo não está atuando na vida dele. Pelo contrário, é a maneira de Deus usar, de Deus agir ali. Então tudo está convergindo na glória do nome do Senhor. Mas já pensou que dificuldade? Você ali se explodindo, cheio do Senhor, mas você não pode se expor, porque senão você morre, sua família morre. E você ainda quer falar de Jesus para outros. Você não pode morrer agora. Então, porque o crente perseguido, ele não quer morrer. Não é porque vai acabar a vida dele, ele vai para o céu. Não, ele não quer morrer porque ele quer ganhar a família dele para Jesus. Ele sabe que ele vive, ele ainda vai ser muito mais útil do que morto. Olha que coisa interessante. Isso é culto, isso é adoração. Esses dias aí, segunda-feira, nós estávamos na casa de um amigo, num jantar, e aí começamos a cantar, começamos a adorar a Deus, no meio de um jantar. Que culto abençoado que foi ali, você entendeu? Então assim, a liturgia do culto, tudo onde nós estivermos é culto, como eu disse, é serviço de adoração. Então onde você está, você deve adorar a Deus, lá no serviço, no trânsito, no trabalho, onde você estiver, tudo deve converger na adoração a Deus. Os pentecostais se expressam com mais alegria, se expressam com mais liberdade. Entretanto, a liberdade para se expressar não significa liberdade para bagunçar. Então, mas como a gente sabe se é bagunça ou não? A gente sabe. A gente sabe. Então, a gente precisa entender que nós estamos cultuando a Deus e por isso precisamos ter reverência. Tem slide. Pode rodar aí que tem. Uma coisa muito interessante. O que quer dizer reverência? Reverência quer dizer o respeito profundo por alguém ou algo, em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir, consideração, deferência, referência. Então, assim, uma pessoa importante. Vocês já pararam, assim, vocês já estiveram em lugares chiques, assim, que eu sei que todo mundo aqui tem cara de chique, que chega, sei lá, um chefe de Estado, o dono da empresa, e aí você está sentado, todo mundo levanta, não é isso? Chega lá um poderoso chefão, todo mundo levanta. Isso é reverência, isso é respeito. Nós estamos na casa do Senhor, onde Deus está neste lugar. Então o mínimo que nós devemos ter aqui é reverência, porque embora nós não o vemos, mas nós sabemos que Deus está aqui. Em alguns cultos sentimos a presença do Senhor, algo tão forte que é quase palpável. Já tivemos experiências assim. O Espírito Santo começa a se manifestar de uma forma tão tremenda que dá quase para pegar. E eu não estou exagerando, dá quase para pegar. Quem já teve essas experiências sabe do que eu estou falando. Liberdade é o grau de independência legítima de um cidadão, um povo ou uma nação. Isso significa fazer o que quiser? Não, tudo há limites. Então a gente precisa entender que nós temos liberdade aqui para adorar a Deus. Nós temos liberdade para adorar a Deus, mas com decência e com ordem, com reverência. Mas um dia eu vi o irmãozinho ali girando e rodopiava. Ao nosso ver, às vezes a gente pode falar assim, isso aí é carne. Mas e se não for? Quem é você para julgar? Porque se for, como eu disse, se for meninice, o Senhor vai nos mostrar. E aí nós vamos tratar. Agora, se Deus, sei lá, eu não sei como é que funciona isso, mas se Deus está mandando você rodopiar, vai rodopiar, meu irmão. Fique tranquilo. Se for de Deus, se for edificar a igreja, glória a Deus, até eu dou umas rodopiadas junto. É assim que vai. Né? E vamos que vamos. Outra coisa, cadê? Precisamos tomar cuidado nos nossos cultos em relação à reverência, porque muitas vezes a gente não leva muito a sério. Muitas vezes a gente acaba sendo meio displicente em relação
ao cultuar a Deus, a gente cultua às vezes de qualquer forma, de qualquer maneira. Alguém vai no fórum de bermuda? Tem advogado aqui? Alguém vai no fórum de bermuda? Alguém vai aonde? Deixa eu ver. Hã? De boné então? Aí, Valdir. Não vai, não pode. Não estou falando que é pecado andar de bermuda. Não estou falando que é pecado andar de boné. Um amigo meu que vem aqui domingo, ele me perguntou: pode ir de bermuda? Pode ir de bermuda na igreja. Mas agora, aonde está o seu coração? Você está vindo de bermuda por quê? Você está vindo de boné por quê? Porque assim, se você está indo simplesmente para fazer gracinha, errou. Agora, se você está indo, mas o seu coração está focado no Senhor, está tudo certo. Entendeu? Que mais? Lembra-se de Moisés, Êxodo 34, quando Moisés sobe ao monte e ele fica lá falando com Deus um tempão, 40 dias trocando uma ideia com Deus e tal. Quando ele volta, ele está tão impregnado de Deus, porque ele estava na presença de Deus, ele estava diante de Deus, que quando ele desce, o que acontece? O povo olha para ele e fica com medo, porque o rosto dele brilhava, o rosto dele tinha o reflexo da glória de Deus. O povo não ficou com medo de Deus, o povo ficou com medo do cara que falou com Deus. Imagina então de Deus, eles devem orar e falar assim, inclusive eles falam com Moisés sobre isso, né? Moisés, pede a Deus isso em nosso favor. Acho que Moisés deve ter falado, né? Vai lá, fala você. Não, de jeito nenhum. Se eu chegar perto dele, eu vou ser consumado. Então é isso que a gente precisa entender. Talvez a igreja brasileira hoje tenha perdido o temor de Deus, e por isso faz essas papagaiadas que a gente vê, causando tanto escândalo. Então assim, o medo daquele povo ali, né, foi como eu disse, foi por considerar-se indignos de estar na presença de um homem que estava na presença de Deus. Imagina então na presença do Deus Todo-Poderoso. Não dá para agirmos na presença de Deus de qualquer maneira. Não dá para chegarmos na presença de Deus de qualquer maneira. Talvez nós não tenhamos o costume de nos prepararmos para vir aos cultos na igreja, mas seria bom que o fizéssemos. Por isso que é tão importante o devocional, por isso que é tão importante o culto no lar, porque você se prepara, você já gera uma expectativa para o dia do culto coletivo. O seu culto, a sua adoração individual é muito importante, porque na hora que estivermos na adoração coletiva, as coisas também vão fluir de uma maneira fantástica, maravilhosa. Jesus fala isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então assim, é importante estar sozinho buscando a Deus, é importantíssimo. Mas também é muito importante estarmos em igreja, em corpo, comunidade, coletividade, buscando ao Senhor. A verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica o Senhor da igreja, que glorifica o Senhor da igreja. Então assim, não adianta você se fazer de santo. Não, aqui na igreja eu sou santo, eu dou uns glória, a igreja é pentecostal, então eu posso gritar bastante, expressar bastante a minha alegria, eu pulo igual um orangotango e tal. Só que chega na segunda-feira, tem uma vida totalmente que desagrada a Deus. Então não vai adiantar você ficar pulando aqui igual um orangotango, de jeito nenhum. Por quê? O fruto do Espírito Santo na sua vida vai demonstrar quem você é, dentro e fora da igreja. A adoração e a espiritualidade de alguém não podem ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. A nossa vida é medida pelo nosso caminhar, é o tempo todo. A adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos, nós não queremos em hipótese alguma a hipocrisia e a aparência de uma vida piedosa na vida de um adorador aqui dentro, na casa do Senhor. Isso tudo tem que ser reflexo do seu relacionamento com Deus. E aqui, citando a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz o seguinte: na adoração individual buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Na nossa adoração individual, é um preparo para estar no culto para a adoração coletiva.
Não que Deus não esteja no seu devocional, no culto na sua casa lá, mas você está se enchendo do Espírito Santo para quando estiver no culto coletivo com os seus irmãos. Você já chega no culto pronto, preparado, com o coração aberto, ansioso por mais de Deus. É como o músico que se prepara a semana inteira para a hora do ensaio. Ele não espera chegar no ensaio para começar a se preparar, porque senão vai empacar o ensaio, vai atrapalhar o ensaio. Mas aquele que se preparou ali, já viu os acordes, viu a afinação, viu a altura, viu tudo. Quando chega no ensaio, a coisa flui. E aí quando chega então o show, né, a grande apresentação, uau, vai estar tudo lindo, maravilhoso, não é assim? Irmãos, o ensaio é o culto. Então, quando eu estou no devocional me preparando, que eu chego para o culto, as coisas fluem, porque eu já tive uma semana de luta, de desgaste, cansado, mas eu me preparei, eu busquei a Deus, eu adorei individualmente. Quando eu chego no culto com a igreja, estamos todos juntos, a coisa flui, o céu se abre, doentes são curados, enfermos são curados, questões são resolvidas, coisas que nós nem esperávamos mais, o Senhor atende. O céu se abre, e o ensaio é o culto, por quê? Porque isso será apenas o antegosto de quando estivermos na grande apresentação, face a face com o Senhor. Olha só como tudo é um processo. Eu cuido do meu devocional, eu oro aqui no culto, eu adoro a Deus com a igreja, me preparando, como diz Craig Kinner, com o antegosto do céu, é o gostinho do céu. Já vivemos experiências aqui, cultos, que a gente não queria mais ir embora, porque parecia que nós estávamos no céu. É isso, irmãos, isso não pode ser novidade. O culto, o nosso culto prestado a Deus, tem que ser assim, tem que ser como se nós estivéssemos nos céus, né? É como um grande coral, um corista sozinho, cantando é até bonito, mas quando juntam 50, 60, 100 vozes, que coisa linda que fica. Então é assim que nós precisamos. Nossos cultos, nós podemos sentir sim a presença de Deus. Nós podemos nos preparar para aquele grande dia. Agora, se vocês não querem estar naquele grande dia, então pode ficar desafinado, não precisa, não é meu. Vai lá ver Big Brother, está tudo certo. Agora, se nós queremos buscar a presença de Deus, aí não tem jeito, né? E os sacerdotes? Estando tudo assim, Hebreus 9, 6 e 7, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no Santo do Santo, no tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que havia cometido o povo por ignorância. A vida do sacerdote era uma vida íntegra. O sacerdote de Deus, ele procurava viver o tempo todo sem pecar. Olha que loucura. Em todo o tempo ele estava atento para não pecar. Em todo o tempo ele estava se purificando, sacrificando, orando, buscando a Deus para não correr risco. Ele não podia ser crente de mentirinha. Ele não podia ser crente de mentira, afinal de contas ele precisava estar quase que sempre, pelo menos uma vez por ano, na presença de Deus lá no Santo dos Santos. E há um mito, há uma história aí, não é uma história bíblica, não está no Talmud, talvez seja algo aí que os rabinos no passado devem ter, né, comentado aí, mas há a história de que o sacerdote, quando ele entrava no Santo do Santo, ele tinha um sininho na canela e era amarrado uma corda nele. E quando ele entrava lá no Santo do Santo, com os incensos, soltando fumaça lá e falando com Deus, a presença de Deus era real naquele lugar. Deus falava com o sacerdote. Ah, será que falava mesmo? Se vocês verem lá o nascimento de João Batista com Zacarias, vocês vão ver Deus falando com Zacarias, né? E aí o que acontece? Então ele ficava andando e o povo lá fora, talvez até intercedendo por ele, o povo ficava lá ouvindo o sininho. E aí diz que se o sacerdote entrasse lá no Santo do Santo em pecado, ele era consumido. Então o sininho parava de bater, o que o povo lá fora fazia? Puxava a corda, porque ninguém era doido de entrar lá para tirar o corpo. Então puxavam pela corda. Isso é um mito. Mas vejam a responsabilidade. Gente, 1 Pedro 2,9 diz o quê?
somos, aqui ó, raça eleita, sacerdócio real. Olha que coisa linda. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por conta de Cristo, hoje há o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso, temos direito, acesso ao Santo dos Santos. Todos nós entramos na presença de Deus. Olha só, nós não precisamos mais sacrificar nada, porque Cristo, o sumo sacerdote, já cumpriu, já fez o sacrifício perfeito, e hoje nós não precisamos sacrificar mais nada, mas por causa do sangue dele, nós temos acesso a Deus, e por isso nós temos um culto alegre. Glória a Deus, é isso, essa é a alegria, glória a Deus. Nós hoje temos liberdade para expressar esta alegria aqui entre nós. Como sacerdotes do Deus vivo, devemos dar todo louvor a Ele, todo louvor àquele que nos deu o grande dom do sacrifício do seu Filho em nosso lugar. E em resposta ao sacrifício de Jesus, devemos dividir esta maravilhosa graça com os outros. Nós precisamos anunciar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Isso também é adoração. Evangelismo é adoração. Anunciar a palavra de Deus é adoração. Ah, mas tudo é adoração, não é só cantar? Não, tudo é adoração. Eu acho que eu já contei aqui, eu acho que eu tenho tempo para contar de novo. O pessoal trabalhando lá, cavando buraco lá para colocar aquelas canaletas enormes, né, de esgoto, aquelas coisas grandes. E aí trabalharam o dia inteiro, aí deu o horário, o pessoal tudo a milhão, trabalhando e tal. Aí deu o horário, o pessoal subiu no caminhão, vamos embora, e tinha um crente lá. E o crente lá ainda terminando, né, para deixar bonitinho. Vamos embora, irmão, vamos embora. Só um minutinho. Eu preciso terminar o meu serviço com excelência, porque isso daqui é para a glória de Deus. Então é isso, irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Prepare-se, irmãos, prepare-se para prestar culto ao Senhor. Não podemos nos esquecer que estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então por isso nós precisamos nos preparar para estarmos na casa do Senhor. Sem mencionar aqui a questão da educação. Tem gente que vem para o culto para dormir. Pode pôr mais aí que tem coisa aí. Tem gente que vem para o culto para dormir. Tem gente que vem para o culto para conversar. Tem gente que vem para o culto e fica cutucando o outro lá. Ô fulano, você viu o Big Brother ontem? O Fiuk lá saiu. A Titi saiu, o Vitube saiu, quem mais? Toda essa galera aí saiu. Esse final de semana eu decorei o nome da metade já, que eu tive que ficar vendo isso daí. Que mais? Então assim... ou então, está no celular. Vamos abrir as nossas Bíblias em Sofonias 3. Hoje vocês descobriram que tem esse livro na Bíblia, né? Muito bem, Alex, Deus te usou. Ele falou sanfonias, né? É o novo santo na Bíblia agora. Vamos abrir sanfonias. Não, é Sofonias, um profeta. E aí, o crente não traz a Bíblia no papel, então ele traz no celular. E aí você fala, vamos achar sanfonias aqui e tal. Só que o cara abre o quê? O WhatsApp. Ai, pastor, mas eu estou lendo a Bíblia no WhatsApp? Você está entendendo que aí já não é mais nem questão de, sei lá, de santificação, é questão de educação. Então assim, sei lá, se você não quer vir adorar a Deus, não venha. Você não está afim de ouvir a palavra de Deus? Não venha. O ofendido não vai ser o pastor, o ofendido não vai ser os irmãos, não vai ser Deus. Então é um problema seu com Deus. Tem gente que vem para o culto para brincar, para fazer piada, para rir do irmãozinho que está orando em línguas. Tem gente que usa a igreja para usar a luz. Há uns anos atrás eu ouvi uma história de que tinha um culto numa igreja, cheia, até que era cheia a igreja, mas tinha um irmão que anotava tudo. Ficava anotando, né, com um caderno ali anotando. Sempre sentado no mesmo lugar, embaixo de uma luz. Então, um dia o pastor feliz foi lá, ô irmão, glória a Deus, né? Você anota tudo e tal. Tem surtido efeito as mensagens e tal. Oi? Não, pastor, eu venho aqui para aproveitar a luz aqui, que a claridade é boa, então eu faço todas as minhas lições aqui. Você entendeu? Então assim, se você não vem para cultuar a Deus, não venha, deixa quieto, né? O principal interessado em adorar a Deus deve ser você.
O culto quem faz, quem presta a Deus é você. Não somos nós aqui que vamos fazer um culto para você adorar a Deus, não. Você vem aqui para que juntos, em comunidade, em comunhão, nós prestemos o nosso culto ao Senhor. E as coisas vão acontecer quando nós o buscamos. Então nós não podemos vir de qualquer forma, vir de qualquer maneira, né? Vamos buscar ao Senhor de verdade. E isso nos leva a um outro ponto, o centro do nosso culto. O centro do culto pentecostal é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é pregado no culto pentecostal. Jesus Cristo, ele é mencionado porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Deus Trino, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é adorada no culto pentecostal. E a palavra de Cristo anunciada. Os crentes se reúnem em nome de Jesus Cristo para a adoração ao Deus Trino. No culto pentecostal, a mensagem de Jesus Cristo é pregada e seu nome é adorado. Somos totalmente cristocêntricos. Nós estamos aqui para adorá-lo, não para buscar, para pregar autoajuda, não. Aqui ninguém prega autoajuda, não. Nós pregamos a ajuda do alto, que é Jesus Cristo. Amém? Filipenses 3:3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Mateus 14:33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus, ele foi adorado, e nós adoramos Jesus. Mateus 21:9, a multidão que ia diante deles o seguiam gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vocês conseguem imaginar aquele povo assim? Hosana, Hosana, fala baixo, Hosana é o que vem em nome de Jesus, glória a Deus nas alturas. Vocês conseguem imaginar isso? Não, era glória a Deus, bendito é o que vem em nome de Jesus, era festa. Era festa. Lembram lá em 2 Crônicas, quando Davi traz a arca para Jerusalém, depois de ficar tanto tempo perdida, e ele dança na presença de Deus, porque ele está feliz, porque a arca estava ali, a arca simbolizava a presença do Senhor. Davi se despojou de ser rei, e começou a dançar na presença do Senhor, de alegria, ele estava alegre. O que a sua esposa lá da janela olha e faz? Nossa, você é o rei, despindo-se, tirando sua coroa, tirando o seu terno bonito, tirando o seu isso, o seu aquilo, para dançar diante da arca. Davi olha e diz, né? Eu estou diante do meu Deus. Irmãos, não dá para ficarmos formais ou tristes na presença do Senhor. Glória a Deus, nós somos a igreja do glória a Deus. Nós somos a igreja do aleluia, é isso aí, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. O culto pentecostal é um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Aqui nós somos participantes do culto e não meros espectadores, onde um fala, igual o teatro. Um fala, o grupo aqui canta, todo mundo se apresenta, e aí a gente que está sentado aí, a gente fica só olhando. Ai, que bênção, glória a Deus. Aí deu 11h15, levanta e vai embora, né? Glória a Deus, para, não. Aqui todos nós adoramos. Quando o grupo está aqui cantando, adorando, você também está aí adorando. O grupo não está aqui se apresentando, todos nós estamos juntos adorando. E assim que vai, quando um está orando, todos estão orando, e assim vai, glória a Deus. Somos espontâneos, o culto é espontâneo, o culto é alegre, com liberdade para manifestações e tudo mais que Deus quiser fazer nos nossos cultos. Os nossos cultos têm as suas características, né? Tem os cultos, como eu mencionei, culto de jovem, culto de oração, culto da moça, culto do rapaz, culto do vizinho, tem culto de tudo quanto é jeito, onde tudo deve convergir à glória de Deus. Então já se sabe que é assim, mas então nós não estamos, já se sabe que o culto é assim, mas nós não estamos condicionados a isso. O Espírito Santo tem a liberdade, tem autonomia para mudar qualquer liturgia dentro de um culto pentecostal. Alguns anos atrás,
numa grande igreja ali na Barra Funda, um culto à noite, começou, 6, 7 horas, e geralmente um culto começa às 7, 8h30, 9 horas está acabando, né? Mas a igreja foi tomada de um mover tão sobrenatural do Espírito Santo, que deu 11 horas, o povo ainda estava lá, chorando na presença do Senhor, orando, sabe assim, arrependido, quebrantado, alguns sendo batizados em línguas, outros sendo curados. Foi um mover sobrenatural, ao ponto de o pastor ter que ir no púlpito e falar: olha, gente, nós não vamos poder fechar a igreja, nós não vamos poder acabar o culto, mas quem quiser ir embora, vá. Nós vamos ficar aqui curtindo o que o Espírito Santo está nos dando. Claro, alguns levantaram e foram embora, né? Mas a grande maioria ficou ali e recebeu tudo que o Senhor tinha para fazer. Então, assim, se nós estivermos aqui, deu 11h30, meio-dia, acabou, amém, fizemos o nosso culto, tudo certinho, lindo, maravilhoso, Deus agiu. Só que se um dia, e eu oro todos os dias por isso, se o Espírito Santo quiser fazer o rebuliço aqui, Deus, fica à vontade, Espírito Santo, nós não vamos atrapalhar. A gente fica, outro dia já ficamos aqui até 11 horas da noite batendo papo. Por que a gente não pode ficar até 11 horas da noite sendo tratado por Deus, sendo batizados pelo Espírito Santo? Podemos, glória a Deus, aleluia. Se houver meninice, vale frisar, a gente ensina, mas não vamos de forma alguma, em nome da formalidade, impedir as manifestações do Espírito Santo em nosso meio. Se o Senhor te mandar profetizar, meu irmão, profetize. Se o Senhor, na hora da adoração, na hora do louvor, mandar você ir lá orar com aquele irmãozinho ali, vá orar, obedeça o Senhor. Se o Senhor está mandando você sair do seu lugar, vá, obedeça ao Senhor. Não se sinta constrangido. Você pode expressar sua alegria, você pode expressar o toque de Deus na sua vida, aleluia. Você pode dar glória a Deus, ninguém está proibido de glorificar a Deus aqui neste lugar, não. Mas não levante e comece a profetizar na hora da exposição da mensagem. Olha que interessante isso. Não queira competir com a mensagem do Senhor. E por que eu vou falar isso? Porque é o momento da pregação. Deus está falando com a igreja. Então, se Deus já está falando, nós vamos ouvir. Não vai adiantar, a pessoa está pregando aqui, trazendo o recado de Deus, e está o irmão lá no fundo também levanta e começa a falar. Não vai rolar. Entendeu? Então, a gente precisa tomar este cuidado, né? Quando a mensagem do Senhor está sendo exposta aqui, a exposição da palavra aqui no púlpito, é o tempo onde a gente baixa e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Conclusão. Estou no tempo, né, Renata? Conclusão. Reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse culto é para o Senhor. Adoramos a Cristo e pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. O culto, ou a adoração pública, é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com reverência. Por que com reverência? Primeiro, porque é Deus que está neste lugar, porque é Deus que está sendo adorado. E segundo, os vizinhos, quando olharem, não chamar vocês de doido, não chamar a gente de doido. Eles vão olhar e vão falar assim: meu, esse pessoal é sério, eles levam Deus a sério, eles não ficarão escandalizados. Vamos lá. E assim os vizinhos, os descrentes, né, reconheçam a presença de Deus no culto, e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. A liberdade e a espontaneidade do nosso culto é sempre em respeito e adoração a Jesus Cristo, sendo Ele o centro do nosso culto. O Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. E finalizando, nós não somos espectadores dos cultos, né? Antes participamos deles com cânticos, gestos de adoração, dando glória a Deus e aleluia, e sempre permitindo o agir do Espírito Santo entre nós. Amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé, vamos orar. O Espírito do Senhor está neste lugar. Aleluias. Como é bom